Boa tarde, tudo bem com vocês? Fátima Roden aqui, então, entrando ao vivo. Hoje, fazendo uma live diferente. Hoje estou fazendo uma live no meu Instagram e simultaneamente no meu Facebook. É a minha segunda live no Facebook. E hoje é um dia muito especial para mim e para meu esposo. Hoje estamos comemorando bodas de cedro. E então eu resolvi fazer essa live simultaneamente porque eu acho um assunto muito importante a gente falar sobre relacionamento conjugal. Então eu quero trazer um pouco sobre relacionamento conjugal. Gratidão às pessoas que estão entrando aqui na minha live, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. E o tema, então, como eu já citei, é relacionamento, onde eu quero contar um pouco sobre a nossa história de vida. Dar uma pinceladinha, né? Sobre a nossa história de vida, sobre o nosso relacionamento de 36 anos de casados. E é um tempo bem precioso, é bastante tempo. Nós nos casamos em 17 de maio de 1986. Na verdade, essa live é em comemoração ao aniversário de casamento, mas o dia mesmo foi ontem. E a gente então está comemorando esses 36 anos de união muito feliz, muito abençoada. Fomos abençoados com muitas coisas boas. Tivemos sim muitas dificuldades, muitos desafios, como todos os casais têm, mas isso faz parte e a gente sabe que isso tudo é o processo da nossa vida, né? É o nosso caminhar. E fomos abençoados com 2 filhos, o Marcos, que nasceu em 1989, e a Bruna, que nasceu em 1993. Então, hoje eles já são adultos também e a gente tem muita alegria, muita gratidão por ter tido essas 2 bênçãos em nossa vida. A gente teve uma vida bem difícil no nosso tempo, foi tudo mais difícil do que é nos dias de hoje, não tinha tanta facilidade. Era tudo mais complicado para que a gente conseguisse as coisas que a gente precisava, organizar toda a nossa estrutura familiar, construir, comprar móveis, comprar o que precisava, enfim, para levar uma vida a 2 e depois também levar a vida familiar. Então, a gente criou os filhos com dificuldade, mas a gente criou com muita alegria, com muita paz, com muito amor no coração. E hoje eles são adultos saudáveis, adultos comprometidos com a sua vida, com a sua família, são pessoas maravilhosas e estão aí para nos auxiliar no que hoje nós precisamos, já entrando na terceira idade, né? Que dizem, né, que é a melhor idade. Não sei se é a melhor idade, mas que a gente curte muito essa idade, a gente curte. É uma idade assim que a gente está mais tranquilo, que os filhos já estão encaminhados na vida, então a gente não se preocupa mais tanto com os filhos, eles não dependem mais tanto de nós, como dependiam quando eram crianças, jovens, adolescentes. Então, é uma fase assim mais, digamos que mais amorosa para o casal também. Quando você passa dos 30 anos de casado, você já começa a ver de forma diferente o relacionamento amoroso, o relacionamento conjugal. Porque você passa a ressignificar muitas coisas na sua vida, que se passaram na sua vida. Porque a gente teve muitos momentos, muitas crises. Tem pessoas que dizem assim, que existem a crise dos 7 anos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu ouço muito falar assim que
casamento tem crise de 7 em 7 anos, né? Não sei se é um mito, uma lenda, mas enfim, cada 7 anos, assim, há uma renovação da nossa essência também. Nós mudamos a cada 7 anos, assim, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente passa a avaliar melhor as coisas e fazer um diagnóstico, né, daquilo que nos aconteceu, daquilo que nos transformou. Depois que a gente tem os filhos, a gente muda. Depois que os filhos estão crescidos, adolescentes, a gente tem que mudar muita coisa também para conseguir se adaptar a essa nova realidade, essa nova fase deles e também a nossa fase, que também muda. E quando eles são adultos ou quando vêm os netos, nós não temos netos ainda, mas a gente sabe que também muda muito. A gente ouve falar muito dos nossos amigos, como a vida mudou após os filhos se tornarem adultos e saírem de casa, e como novamente a vida mudou quando os filhos trouxeram, né, os netos. Então a gente sabe que a vida da gente é uma constante evolução. A vida da gente não pode ficar parada e ela precisa sempre estar se readequando a novas realidades. Então isso faz parte da evolução da nossa essência, faz parte da evolução das famílias e dos relacionamentos. Então, é por isso que eu quis trazer esse assunto, assim, falar sobre relacionamento. Porque o relacionamento conjugal, quando ele inicia, ele é todo cheio de paixão, ele é todo cheio de amor, ele é todo cheio de gentilezas. Porém, como o tempo vai passando e as crises, as dificuldades, os desafios, eles vão surgindo, e isso para nós são provações que chegam para nos testar, para ver o quanto que o nosso amor é forte, o quanto que ele suporta, o quanto que ele aguenta de intempéries, né, na nossa vida, o quanto que ele suporta, porque na verdade, quando o amor é verdadeiro, ele pode até enfraquecer em alguns momentos da vida, quando os desafios e as provações são fortes demais, mas ele nunca acaba. Se ele é verdadeiro, ele nunca acaba. E o cuidado que a gente tem um com o outro, o cuidado que a gente demanda um para com o outro, esse cuidado é o mesmo cuidado que a gente também demanda para a nossa família, os nossos filhos. Porque quando o amor é verdadeiro, você sempre quer o bem do teu cônjuge. Você sempre quer que ele seja feliz, você sempre vai priorizar que a felicidade dele seja plena. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos a nós mesmos para cuidar do outro. E isso, de certa forma, é muito gratificante, é muito bom, porque se mutuamente um cuidar do outro, se mutuamente um se preocupar com a felicidade do outro, com certeza ambos vão ser felizes, vão ser muito felizes juntos, porque ambos estão preocupados com a felicidade do outro. Então, não tem como não ser feliz, não tem como não ter uma família feliz. E muitas vezes as pessoas relacionam a felicidade a dinheiro, mas eu gostaria de dizer para vocês que sim, tem a ver também muito com qualidade de vida, com gerenciamento de sua vida profissional, você ter uma vida profissional e financeira estável, isso tudo colabora e ajuda muito para que um casal ou uma família tenha uma vida plena e feliz. Mas isso não é tudo, porque conheço, e todos nós, creio eu, que conhecemos pessoas que têm tudo financeiramente, mas que não são felizes, que não encontraram na sua cara metade, né, na sua metade da laranja, não encontraram a verdadeira felicidade. Não estão felizes. Muitos talvez casaram por N motivos, mas não por um amor verdadeiro,
ou muitos estão juntos por convivência, aceitando-se mutuamente por não querer viver sozinho ou não poder viver sozinho, precisando um do outro ou em função dos filhos. Então isso, na verdade, muitas vezes causa muita tristeza, muita melancolia na vida de um casal. Então, a gente é abençoado no nosso matrimônio, a gente é abençoado na nossa união, e a gente precisa ter em mente que a gente só vai ser feliz e só vai fazer o outro feliz se a gente é verdadeiro em todos os sentimentos, quando a gente colocar o nosso verdadeiro sentimento e a nossa verdadeira emoção, deixar ela vir à tona. Porque no momento que você não fizer isso, você vai esconder, você vai camuflar ou você vai suprir muita coisa e deixar dentro de você aquilo até o momento que não dá mais e você vai acabar não conseguindo suportar, e o casamento não resiste, aí o casamento não resiste, a união não resiste. Então, muitas vezes a gente foi testado, muitas provações a gente teve, e todas elas a gente venceu, algumas com muitas dificuldades, mas agora na terceira idade, que é após os 40, 50 anos, né? Então, 60 e assim por diante. Mas o que eu quero dizer assim, que nessa parte agora, nessa fase, nessa nova fase da vida, depois dos 30 anos de casado, muita coisa mudou. E muitas coisas que a gente não falava um para o outro, a gente hoje fala com mais naturalidade, com mais confiança, com mais veracidade, e não pode ser diferente, porque muita coisa a gente guardava quando era jovem, quando era menos tempo casado, a gente guardava porque a gente ficava com medo de ferir ou de magoar o outro. Então, muita coisa a gente reprimia. E quando a gente percebe que aquilo vai fazendo mal pra gente e que a gente não quer que o outro nos conheça como ele gostaria que a gente fosse, mas a gente quer sim que ele nos conheça como a gente verdadeiramente é. Quais são os nossos bloqueios, quais são os nossos traumas, quais são as nossas limitações, quais são as nossas crenças, o que está me impedindo de eu ser verdadeiramente feliz ao lado do meu cônjuge. Então, quando a gente abre isso para o nosso cônjuge, a gente parece que abriu uma porta e viu o horizonte. Então, o nosso relacionamento mudou muito depois de ter passado por uma provação muito grande, que foi o câncer de mama, que eu fui diagnosticada em 2015. Então, o medo de eu morrer, de eu deixar a minha família, de eu ficar impossibilitada, né, de viver com a minha família, de crescer, de ver crescer meus netos, isso tudo me trouxe uma profunda reflexão. Tanto que para meu marido também, o medo dele perder a esposa, o medo dele perder a mãe dos filhos dele, o medo dele ficar sozinho, mexeu muito com os sentimentos dele também. Então, a partir dali, a gente tomou uma atitude diferente na nossa vida, a gente passou a conversar mais, dialogar mais, falar das coisas que nos desgostam, ser sincero um com o outro. Fizemos também um pacto de não nos ofendermos mutuamente quando não há necessidade, que muitas vezes a gente fala palavras ríspidas sem necessidade, então isso também machuca muito, e muitas vezes a gente não consegue dar a volta por cima, depois tem que pedir desculpas, tem que pedir perdão, tem que se redimir, e isso tudo é muito difícil. Então, muitas coisas a gente pode evitar de passar por uma situação constrangedora ou uma situação que nos limite ou que nos deixe com a nossa energia baixa. Então, por que chegar a uma situação
assim se a gente pode evitar a situação, se a gente pode viver diferente, se a gente pode se amar, pode se respeitar, pode dialogar, pode compartilhar as nossas dificuldades e pode ser companheiro, companheira, pode fazer as coisas juntos, um ajudar ao outro, tanto nas tarefas da casa como nas demais tarefas de toda a vida familiar. Então isso tudo mudou muito na nossa vida após os 30 anos de casado, de 5 anos para cá. Então eu agora, como trabalho como mentora de estilo de vida também, ajudo as pessoas a adquirir novos hábitos na sua vida. Isso também faz parte, trabalhar o lado emocional das pessoas, o lado mental e o lado espiritual, porque muitas vezes deixamos de lado esse lado, porque achamos que não precisamos cuidar da nossa mente, do nosso emocional, do nosso espiritual, quando na verdade precisamos sim estar fortes nessas 3 áreas e também na área energética, que é a área que trabalha os chakras, porque é dali que vem a nossa força, é dali que vem a nossa energia, é ali que está a nossa vitalidade. Então agora a gente está mais unido espiritualmente, a gente trabalha mais as nossas emoções, a gente fala sobre nossas emoções, fala sobre nossos sonhos, fala sobre nossas fantasias também, por que não, né? Nossas fantasias. Então, muitas fantasias que estavam escondidas, né, dentro do nosso inconsciente, que a gente não deixava transparecer, hoje a gente fala. E isso tudo nos trouxe uma grande liberdade, um grande companheirismo. E é uma fase muito boa, assim, porque a gente não tem mais aqueles ciúmes doentio também. Muitas vezes, quando a gente era mais jovem, a gente tinha bastante a falta de confiança e a gente tinha ciúmes, né? Tinha ciúmes. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que isso, os ciúmes nada mais é do que a falta de confiança que você tem no seu cônjuge. Então, o ciúmes nunca é sadio. Gente, o ciúmes nunca é sadio. Tem pessoas que pensam assim, mas se eu não tiver ciúmes do meu cônjuge, é porque eu não amo ele, é porque eu não me preocupo com ele. Não, muito pelo contrário. Se eu amo, eu confio. Eu coloco minha mão no fogo pelo meu cônjuge, se eu amo verdadeiramente e incondicionalmente. Então, é muito bom quando você tem um companheiro ou uma companheira que confia plenamente em você, que acredita em você, que sabe que você jamais vai fazer algo para magoar, para ferir, para machucar ou para terminar um relacionamento. E muitas vezes, quando vem as provações, que às vezes nem tem nada a ver com ciúmes, mas outras provações que surgem durante a nossa vida conjugal e nos traz assim um momento de decisão, que muitas vezes precisamos decidir alguma coisa que é de suprema importância na vida conjugal. Essas oportunidades também a gente tem para a gente colocar em prática essa confiança, esse amor mútuo que a gente deve de ter pelo nosso cônjuge, pela nossa esposa e pelo nosso esposo. Então, a gente teve também esses momentos, como todos os casais têm. A gente brigou muito já na nossa vida, discutiu muito, mas a gente também já se perdoou muito, se desculpou muito. A gente chorou muito um pelo outro, por ter magoado, por ter ferido. Assim como a gente também chorou muito no início das nossas vidas, quando nos conhecemos, por estarmos impossibilitados talvez de nos ver, porque naquela época era difícil, a gente ficava muito tempo sem se ver. Então isso tudo foi muito difícil. Então foi um amor, foi um namoro difícil, foi um namoro não permitido pelos meus pais no início, porque eu era muito nova.
Eu comecei a namorar o meu marido, né, o meu esposo, com 14 anos, eu com 14 anos e ele com 21. Então eu era bem novinha, aos 18 anos eu já casei. Então tudo foi muito rápido na minha vida. E foi o primeiro namorado e o eterno namorado, né? O único. E espero que seja para sempre, né? Nossa união que seja abençoada para sempre, até que a morte nos separe, como a gente jura, né? Perante o altar. E claro que se isso não for possível, se não for um amor verdadeiro entre uma pessoa e outra, claro que Deus não abençoará também uma união onde uma pessoa esteja sofrendo, onde uma pessoa esteja sendo prejudicada e esteja em sofrimento. Então, o que eu gosto de trazer nessas minhas lives, onde eu falo sobre veracidade, sobre ser verdadeiro, sobre assumir a sua essência, é que você sempre seja verdadeiro. Se você não ama mais uma pessoa, você não pode mantê-la a seu lado, você não pode obrigá-la a ficar ao seu lado. E ninguém pode fazer nada que seja obrigado, porque quando você faz algo forçado, não é verdadeiro. Então você precisa fazer sempre algo que você se sinta bem em fazer, que você esteja feliz e que você esteja fazendo a outra pessoa feliz. Então esses são os verdadeiros relacionamentos que perduram e que com certeza são experiências que passam para os jovens de hoje assim uma energia boa, porque hoje, nos dias de hoje, os casamentos que acontecem 10 anos atrás, 20 anos atrás, já não são tão duráveis, alguns já não são tão duráveis. E não tem nada de errado nisso também. Se não durou, se não foi duradouro, é porque não foi amor verdadeiro, né? Então, é preciso buscar o amor verdadeiro a todo custo. É preciso viver o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro é que vai deixar você feliz, que vai deixar você realizado e realizada e que vai fazer de você uma pessoa plena, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que alcança as vitórias, as conquistas dos seus sonhos. Porque uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que não está bem, emocional, espiritual e mentalmente, é porque ela não consegue viver verdadeiramente a sua essência. Então, cuide da sua mente, trabalhe a sua mente, seja positivo, positiva, traga sempre pensamentos bons, compartilhe com seu cônjuge, tudo o que te faz bem. Não deixe a pessoa adivinhar o que você está pensando, o que você está querendo ou está sentindo, porque ninguém pode adivinhar o pensamento ou o sentimento, a emoção de ninguém. Então, fale mais sobre você, escute mais a outra pessoa e com certeza você terá com isso muita bênção na sua vida. Você terá muita felicidade, você terá muita paz de espírito, que é o que importa. E você com certeza será muito feliz, será muito feliz. Então, hoje, bodas de cedro, né? Hoje a live em comemoração a 36 anos de casado, bodas de cedro. E também vou colocar na descrição da live um pouco sobre o cedro. O cedro é uma árvore muito forte, muito potente, e ela cresce pouco exteriormente. Nos primeiros anos ela cresce 5 centímetros exteriormente, enquanto que ela cresce, se eu não me engano, 20 metros interiormente, que são as raízes dela que vão para o fundo e que vão se emoldurando ao redor de rochas ou de terreno, do terreno onde ela está plantada, e ela vai se agarrando, ela vai se entrosando nas intempéries da natureza que tem ali, e ela vai se agarrando com as suas raízes ali para ela sobreviver, porque ela é uma árvore que vai ficar muito grande depois
de adulta e ela precisa se firmar lá com as suas raízes para que ela consiga atingir como que se diz, né, o cerne, que ela consiga atingir a estrutura, consiga ter a estrutura que ela precisa para suportar mais tarde os galhos, os ramos, as folhas, né? Então, bodas de cedro, né, 36 anos, então também tem a ver com a árvore também, né? A gente teve que firmar as raízes, e as raízes com certeza elas estão lá, difíceis de arrancar, e então por isso que a gente suporta, por isso que a gente supera, por isso que a gente tudo crê, tudo suporta, tudo vê, tudo ama, né? E então a gente está aqui, 36 anos de casados, com muita alegria, com muito amor. Muito obrigada a todos que assistiram aqui essa live. E foi um pouco da nossa história que eu quis compartilhar com você e da nossa experiência de vida. E até a próxima live, então. Gratidão a todos.